Olá, alunos! Eu sou a professora Paula Torres e nós estamos chegando na reta final do nosso curso de capacitação em detecção precoce para linfomas. E agora nós vamos, fazer um pouco de um resumo de tudo aquilo que nós estudamos, de tudo aquilo que nós refletimos, que nós observamos durante esse módulo. A primeira pergunta que todo mundo tem curiosidade de fazer, que vão fazer muito a você, é assim: linfoma tem cura? Então você vai responder: certos linfomas sim, tem cura com quimioterapia e radioterapia. Muitas vezes nem precisa radioterapia. Esse é o papel da detecção precoce. Então essa é a informação que você deve dar. A segunda pergunta é: quem vai ficar curado? Quem vai ficar curado é qual tipo de linfoma. A primeira coisa, você tem que saber qual tipo. É um linfoma de Hodgkin ou é um linfoma não Hodgkin? A segunda coisa, qual é o estadiamento, qual é o estágio da doença? É um estágio precoce ou um estágio mais avançado? Não é que os pacientes em estágio avançado não possam se curar, eles podem ficar curados, mas é mais difícil você curar um linfoma no estágio avançado, no estágio 4, do que no estágio 2, do que no estágio 2A, do que no estágio 1. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Qual a idade do meu paciente? É lógico que um paciente idoso, ele aguenta muito menos quimioterapia do que um paciente jovem. É lógico que um paciente que tem uma doença, uma comorbidade, o que é uma comorbidade? É além do linfoma, se a pessoa tem alguma outra doença. Por exemplo, tem hipertensão arterial, tem a pressão alta, tem diabetes, açúcar no sangue, se ele já sofreu algum infarto, se ele fez uma cirurgia do coração, se ele botou stent, se o diabetes dele está controlado ou está descontrolado. Tudo isso é muito importante quando nós vamos abordar o tratamento e o prognóstico. Quando a gente fala de cura, a gente está falando de prognóstico. Hoje em dia, a maioria dos linfomas, mesmo os que não têm cura, tem um bom prognóstico. A pessoa pode sobreviver com excelente qualidade de vida, porque hoje nós temos tratamentos muito modernos para os linfomas. Então é muito importante nós sabermos disso. A gente, por exemplo, o diabetes é uma doença que não tem cura, mas muitas pessoas levam uma vida totalmente normal, mesmo sendo diabéticas. A pressão alta não tem cura, mas existe tratamento. E muitas pessoas conseguem levar uma vida completamente normal, mesmo sendo portadoras de hipertensão arterial, mesmo tendo pressão alta. Com o linfoma hoje se passa a mesma coisa. Tem muitos linfomas que, mesmo não tendo cura, possibilitam que a pessoa que é portadora desse tipo de doença possa viver normalmente no seu dia a dia, mesmo não significando que ela vai tomar uma quimioterapia e a doença vai sumir para sempre. Mas existem linfomas onde isso vai acontecer. A doença some para sempre, como é o caso do linfoma de Hodgkin. 85% das pessoas com Hodgkin conseguem a cura. Qual é o seu papel como agente de saúde? O seu papel como agente de saúde é olhar cada linfonodo e identificar se você está diante de uma doença benigna que vai passar, que não significa nada, que o próprio organismo vai curar o paciente, como você tem que saber se você está diante de um tumor maligno, de um câncer. Isso é que não pode você não pode deixar isso passar despercebido. Você tem que, diante de um diagnóstico desse, de uma suspeita dessa, você tem que encaminhar esse paciente para o médico mais próximo de você. Esse médico, seja um médico de família, de comunidade, a sua enfermeira, você tem que reportar esse caso e você tem que acompanhar detalhadamente a trajetória desse paciente. Você já sabe quais são os passos. Diante de uma suspeita de linfoma, o paciente precisa ser visto por um médico hematologista ou por um oncologista. Depois disso, ele precisa fazer uma biópsia para saber o nome da doença, classificar a doença, e depois disso ele precisa ir para um tratamento especializado. Então hoje você já está sabendo todos os passos e é esse o seu papel, acompanhar o paciente, ver se ele está fazendo, ver se ele está cumprindo essas etapas, ver se ele está acompanhando adequadamente tudo que foi prescrito para ele. Isso é uma coisa muito importante que o agente de saúde pode fazer. E mais importante, que nós vamos falar no nosso próximo módulo, como dar suporte àquelas pessoas da sua comunidade que estão sendo submetidos à quimio e à radioterapia.
Porque essas pessoas, elas fazem o tratamento lá no hospital ou lá no hospital dia, elas vão tomar a quimioterapia ou elas vão fazer a radioterapia, mas elas vão voltar para as suas residências e elas vão precisar do suporte, do apoio da família e muitas vezes de alguma orientação da sua parte. Como você pode ajudar? O que fazer? Quais são os efeitos colaterais do tratamento de quimio e radioterapia? Então eu achei importante abordar para vocês um módulo falando sobre isso, porque vocês podem ter não somente um paciente, mas uma pessoa da família de vocês, ou mesmo vocês mesmos podem adoecer de algum tipo de câncer. Ninguém está livre. Câncer e linfoma é uma doença democrática, gente. Não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe condição econômica, dá em rico e dá em pobre, dá em preto, dá em branco, não escolhe raça, não escolhe idade. Ele é mais comum em pessoas a partir da 6ª década de vida, mas isso não quer dizer absolutamente que ele não possa acontecer em qualquer idade, ok? Então, fiquem atentos para os sinais e sintomas da doença, para tudo que nós falamos, para o estadiamento, para as manifestações clínicas, e aí vocês vão poder ajudar mais e mais pessoas. Nós estamos chegando na nossa reta final. Nós vamos postar um módulo de resumo, de revisão de tudo aquilo que nós falamos, e aí vocês vão poder fazer a prova tranquilamente. Muito obrigada e fiquem aqui conosco.